Seja a sua melhor versão, eles dizem. Acorde cedo, mas durma bem. Tenha rotina, mas seja espontânea. Ame a si mesma, mas melhore absolutamente tudo o que puder. Seja produtiva, mas cuidado com o burnout. Cuide da sua saúde, mas não seja tão obcecada. Seja confiante, mas seja humilde. Seja forte, mas também vulnerável. Viva no presente, mas planeje e faça acontecer um futuro brilhante. Conseguiu fazer tudo isso? Não, ainda não é o suficiente. Você ainda tem alguma coisa para melhorar. Ficou cansada? Eu fiquei exausta só de ler essa quantidade de regras. Oi, meu nome é Tatiane Mendonça, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu te proponho uma reflexão. Será que buscar sua melhor versão pode ter algum aspecto negativo? E supondo que sim, como saber se você está trilhando uma trilha de autodesenvolvimento que é de fato saudável e positiva? É sobre isso o vídeo de hoje, então vem comigo para a gente conversar sobre esse assunto. Sabe que eu não me lembro quando foi que eu comecei a me interessar por autoajuda? Parece que eu leio autoajuda assim desde a adolescência. Não à toa eu fui fazer psicologia, porque eu gosto muito desse assunto, e eu confesso que eu estou o tempo todo buscando a minha melhor versão. Mas ainda assim, acho que é importante de tempos em tempos a gente parar para refletir se de fato tem sido positiva essa busca. Se a gente está trilhando um caminho que é na direção de uma vida que realmente vale a pena, que faça sentido, ou se a gente se perdeu no meio desse caminho todo de busca por melhoria e ser cada vez mais eficiente e buscar cada vez mais a sua melhor versão. Então eu proponho aqui algumas reflexões para a gente analisar se a gente está nesse bom caminho ou se a gente está num caminho que não é nada virtuoso. E a primeira pergunta para a gente refletir é: o que te motiva a buscar a sua melhor versão? Você quer ser a sua melhor versão porque você acredita que a vida é muito boa e você quer viver coisas ainda melhores e por isso faz muito sentido você buscar ser cada vez melhor? Ou você consegue ver o seu potencial e aí quando você olha para você mesmo, você pensa: nossa, eu tenho potencial para fazer muito melhor e eu quero atingir esse máximo potencial. É desse lugar que vem a sua motivação? Ou é o contrário? É porque tem um sentimento aí de inadequação, um sentimento, um pensamento de que se as pessoas te conhecerem como você realmente é, elas não vão gostar de você. Muitas vezes essa busca pelo autoaprimoramento, ela vem desse lugar, baseado em crenças sobre você mesmo que te dizem que você não é bom o suficiente, que você não vai ser amado se você de fato for conhecido. E esse é um lugar de medo, de inadequação, que muitas vezes vai nos fazer movimentar sem fim, porque a gente nunca vai acreditar que a gente é bom o suficiente, porque essa insegurança, ela vai sempre nos dizer que nós ainda não somos bons o suficiente, que a gente ainda precisa chegar num novo patamar e que lá sim, a gente vai ser realmente amado, respeitado, reconhecido, feliz. Você pode observar se você tem tentado silenciar essas vozes com mais e mais esforço. Então, se você diz para você mesma: eu não sou bonita o suficiente, você começa a buscar por cada vez mais e mais procedimentos estéticos. Se você diz para você mesmo: eu não sou bom o suficiente, então você começa a buscar cada vez mais cursos e não consegue parar. Se você pensa: eu não vou ser nunca reconhecida no trabalho, eu tenho medo de não ser reconhecida no trabalho, pode ser que você se veja na situação de trabalhar cada vez mais. Como diz aquela frase, trabalha enquanto eles dormem, sabe? Pode ser que você se veja nesse ciclo porque você acredita que você nunca vai ser reconhecido. Percebe que a gente está falando de um lugar de medo, de um lugar de insegurança, e que isso faz a gente entrar num ciclo que não tem fim, num ciclo em que a cada objetivo que você alcança, você ainda sente que você precisa avançar um pouco mais e só lá naquele lugar, naquela linha de chegada, é que então você vai ser merecedor de reconhecimento, de amor. Então parar para pensar sobre essa motivação é fundamental para entender se essa busca ela tem sido positiva e benéfica para você ou se as suas crenças precisam ser trabalhadas, se o seu padrão de pensamento precisa mudar. Um segundo aspecto é sobre se essa busca pelo autoaperfeiçoamento, se ela tem te paralisado. Porque é isso, né? Muitas vezes a gente entra nesse ciclo de perfeccionismo. Então a gente pensa, pode até ter uma ideia incrível, mas a gente pensa: eu ainda não estou pronto para executar essa ideia. Eu preciso de um curso novo, eu preciso aprender algo novo. E no fundo, essa busca por chegar nesse momento em que você se sente totalmente seguro, não te impulsiona,
na verdade te paralisa, porque o momento em que você vai se sentir 100% seguro, na verdade não existe. E aí, então, agora o terceiro aspecto, que na verdade é mais uma crença que é muito comum, que é a de que você veio ao mundo para ser feliz e viver uma vida de bem-estar pleno. E aí, quando você tem essa crença, você acredita muitas vezes que você ainda não vive esse momento de plenitude e de felicidade constante porque você precisa desenvolver algo mais, porque você precisa melhorar. E deixa de perceber que, na verdade, não existe felicidade plena, eterna. Não existe bem-estar constante. Se você acha que você veio ao mundo para ser feliz, então você vai fracassar. Sinto muito te dizer isso, mas você é um ser humano. E os seres humanos sentem todas as emoções. Mesmo aquela pessoa que você admira, aquela pessoa que mais te inspira e que já chegou onde você gostaria de chegar, ela sente raiva, sente tristeza, sente desmotivação, avalia que algum trabalho não ficou tão bom. Então esse lugar onde você vai ser realmente feliz e vai sentir um bem-estar de forma plena, ele não existe. E acreditar nisso e relacionar isso com buscar a sua melhor versão, muito provavelmente vai te levar a uma busca incessante que só vai te trazer mais sofrimento. Um outro aspecto a ser considerado é quando a sua própria vida virou uma lista interminável de tarefas. Então nada mais é sobre simplesmente viver, mas tudo é sobre autogerenciamento da vida para que você possa chegar a um determinado lugar. Então, se você lê um livro, não é porque simplesmente aquele livro é prazeroso, mas é porque você quer ser uma pessoa mais culta. E até se você descansa, é porque você ouviu falar que se você descansar, você vai se tornar uma pessoa mais criativa. Obviamente, essa vida é exaustiva. E é uma vida que provavelmente poucas coisas são feitas por prazer. E sim porque você precisa gerenciar a sua vida e tudo que faz parte da sua vida faz parte dessa lista interminável de tarefas. Não dá para a gente pensar que a gente está seguindo a nossa melhor versão quando a gente chegou nesse nível aqui, né? Ou talvez a sua melhor versão não seja o melhor para você. Outro ponto importante é se buscar a sua melhor versão tem te levado a extremos. Uma coisa é você cuidar da alimentação. Outra coisa é você tornar a sua alimentação um verdadeiro campo de batalha. Uma coisa é você praticar esportes e ter uma rotina saudável de exercícios. Outra coisa é você estar com dor, lesionado, mas acreditar que você não pode parar para descansar, não pode parar para se recuperar, porque isso seria um fracasso. Outra coisa, com relação, por exemplo, à produtividade. Vamos supor que você leu que você deveria acordar às 5, 6 da manhã para que você se torne uma pessoa mais produtiva. Só que dali a pouco você não se permite mais descansar, então você acorda às 5, 6 da manhã, trabalha o dia todo, tudo entra dentro dessa escala de produtividade, é aquela contagem de tempos e movimentos, né, daquela lista sem fim, e você chega no extremo que no momento em que você deveria descansar, você sente culpa. Percebe que aqui a gente está falando de extremos? A gente está falando de uma busca pela melhor versão que, na verdade, caiu em algo meio obsessivo. E por último, talvez a busca pela melhor versão tenha muito mais a ver com o desejo de controlar tudo do que com, de fato, chegar no seu melhor desempenho, no seu melhor potencial. E nesse caso também pode ser um problema, porque a gente não consegue controlar tudo. A vida é imprevisível. A gente vai ter problemas, independente de em qual nível da escala da nossa melhor versão a gente esteja. A gente vai chorar, a gente vai passar raiva, a gente vai ter problema. Todas as emoções humanas estarão presentes na sua vida, independente se você chegou ou não nesse nível da sua melhor versão. Então esse desejo de controlar tudo, cuidar da saúde de uma forma obsessiva porque você não quer correr o risco de ficar doente, você cuidar do seu trabalho, não porque você acredita que você pode fazer um trabalho cada vez melhor, mas porque você quer controlar cada detalhe. Isso é nadar contra a corrente, porque a vida humana ela tem um caráter em si de ser imprevisível. E a gente precisa aceitar essa imprevisibilidade da vida. Então vamos fazer um resumo do que a gente viu até aqui. Lembre-se de olhar para o que te motiva a sempre tentar ser melhor. Você se sente paralisado pelo perfeccionismo? Há um objetivo de alcançar um estado de felicidade e bem-estar pleno? A sua vida se tornou uma grande e interminável lista de tarefas? A busca pela melhor versão está te levando a extremos? A intenção por trás da busca pela sua melhor versão é controlar tudo?
até o que é incontrolável? Bom, a partir daqui, vamos então pensar em alguma solução. Porque talvez você esteja se perguntando, né? Então, será que a melhor opção é não buscar ser melhor? Será que a melhor opção é simplesmente eu me contentar com o que eu tenho, com o que eu sou? E claro que não é bem assim, né? Mas algumas coisas sim podem ser feitas para que você possa viver de uma forma mais saudável e possa sim buscar ser cada vez melhor, mas dentro de um ponto de vista saudável, de amor e não de medo. E o primeiro aspecto importante a se considerar, caso você tenha se identificado com alguma parte desse vídeo, com as crenças negativas sobre você, com os extremos e assim por diante, com todos esses itens que a gente falou, é de fato pensar na possibilidade de buscar psicoterapia. Porque na psicoterapia, a gente vai focar justamente nessas crenças, em modificar esses padrões, para que você tenha crenças mais realistas, mais saudáveis e que de fato possam te ajudar a se movimentar na direção de uma vida cada vez mais significativa. Se você tem interesse em fazer psicoterapia, entre em contato comigo, vê qual é a minha disponibilidade, quem sabe a gente tem um horário em comum e a gente possa trabalhar juntos todos esses aspectos, tanto do ponto de vista comportamental, quanto do ponto de vista das crenças que estão por trás do seu comportamento. Agora, vamos pensar que talvez você não precise de terapia nesse momento ou não queira investir, né, nesse processo nesse momento. Então, como você poderia se cuidar para caminhar cada vez mais na direção de uma vida que faça sentido para você, de um desenvolvimento que faça sentido para você? E o primeiro aspecto que eu quero ressaltar aqui é a busca pela espontaneidade, que muitas vezes ficou perdida ali no meio da lista de tarefas, no meio dessa busca incessante pelo perfeito. Quando foi a última vez que você leu um livro simplesmente por ler? Que você nem vai contar para ninguém, nem vai gerar um stories no seu Instagram, que não vai te tornar mais culto, mas simplesmente você gosta desse assunto e você escolheu ler esse livro. Quando foi a última vez que você caminhou ou que você dançou sem pensar em queimar caloria, em fortalecer musculatura, mas simplesmente porque você quis entrar no ritmo da dança? Então, olhar para a vida de uma forma mais espontânea, fazer coisas que você gosta de fazer, porque você merece fazer aquilo que você gosta. Porque você merece ter uma vida que faça sentido. Outro aspecto que eu considero fundamental é a gente entender que nenhum crescimento é linear e não criar essa expectativa sobre a nossa própria vida. Vamos pensar na nossa vida não como essa sociedade da performance nos diz que é aprimoramento constante, desenvolvimento constante, ser a sua melhor versão o tempo todo. Mas vamos tentar pensar se a gente pensasse na nossa vida pelo ponto de vista da natureza, dos ciclos da natureza. Na natureza, a gente tem, por exemplo, o período de primavera, que é um período de florescer, tem o período do verão, que é um período de frutificar, né? E aí, naquele momento, sim, a natureza toda ela está florescendo e frutificando e trazendo bons frutos, crescendo. Mas também tem aqueles momentos que são o outono. E o outono na nossa vida talvez seja aquele momento de nos desprender de algumas coisas, daquilo que não serve mais, de reavaliação. E depois vem o inverno. E o inverno é aquele momento de recolhimento. E talvez na nossa vida seja aquele período de platô, aquele período em que você não está crescendo porque você está respeitando um ciclo da sua vida. Um ciclo que também é importante, um ciclo de descanso, de recolhimento, de tranquilidade, para que daqui a pouco venha de novo a primavera e o verão e você possa novamente crescer. Talvez a nossa vida se aproxime muito mais desse ritmo natural, do ritmo da natureza, que não é um ritmo constante de pleno crescimento em 100% do tempo. E se você respeitasse o seu ritmo, será que esse desenvolvimento ele não seria mais sustentável no longo prazo? E talvez você pudesse aproveitar mais cada momento? E agora eu quero trazer então uma mensagem final. A busca pela sua melhor versão não pode te distanciar de quem você realmente é. Você não precisa se consertar para merecer o respeito, para merecer amor, para merecer ser feliz. E desafios sempre tem, independente de quão bom você se torne. Emoções difíceis, problemas, porque essas são coisas que fazem parte da vida, independente de qual nível da sua melhor versão você está nesse momento. Então, que tal aprender a se amar no processo? Se você gostou desse vídeo, eu te peço para curtir, porque isso vai me ajudar a chegar em mais pessoas. E se você não está inscrito ainda, a se inscrever. Até o próximo vídeo!